Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje vamos falar um pouco sobre o Karma e o Dharma. Conforme nós vamos estudando, vamos entendendo essas concepções eternas da existência, uma delas sendo o tempo, a eternidade. O tempo ele vai se subdividindo à medida que Deus vai se manifestando, se individualizando em consciências. Então, por exemplo, no caso, eu tenho um tempo de raciocínio, de decisão, de obtenção de recursos para chegar a uma decisão. Tem vários fatores individuais que me compõem. Esses fatores são oferecidos pela natureza. São momentos da eternidade trazidos até mim temporariamente. E essa minha capacidade de gestão de informação vai fazer com que o universo se expanda. Mesma forma você e outras pessoas. Então cada ser humano, cada consciência, cada existência tem um tempo diferente. E a natureza respeita esses tempos. Na questão do Dharma, primeiramente, nós entendemos que o Dharma seria o tempo que vai para frente. Aquele que adiciona ao todo, que serve a um propósito sagrado. Então as consciências, quando elas servem ao todo, quando elas se entregam, se integram nessa questão de sentir amor, de se prontificarem a sustentar a luz que existe, elas estão gerando um Dharma, porque elas estão acompanhando o fluxo temporal. Do contrário, quando uma consciência caminha do sentido oposto do tempo, ela vai gerando Karma. Então veja, para explicando essa questão, temos a eternidade, vamos imaginar que a eternidade é desse tamanho, e a partir desse ponto, os indivíduos que vão se individualizando, eles vão recebendo pequenas cargas desse tempo. E essas pequenas cargas, quando elas andam no sentido contrário, elas começam a causar uma interferência temporal. E é nessa questão onde existe esse karma coletivo. Então nós entendemos que uma massa, ela consegue direcionar, ela consegue prover produtos. Que nesses casos kármicos, elas trazem essa questão nociva de perspectiva de existência. E um dos quadros que nós podemos trazer de karma coletivo é dentro da família. Então nós vemos que há um problema comum, que todo mundo se sujeita a esse problema. É uma questão subjetiva, claro. Vamos colocar aqui que eu não sou médico, né? Então temos lá uma mãe que tem algum problema no coração. Aí a filha também tem, então nós chamamos isso de hereditário, né? Ou o pai que tem um problema, sei lá, em qualquer parte, o filho também tem o mesmo problema. Na questão da medicina, que é válida, nós vemos que isso é hereditário trazido pela carga genética. Na questão energética, nós vemos que existe uma reprodução comportamental idêntica. Então veja, nenhuma das duas está errada, elas se complementam. É uma verdade o que a ciência diz, é hereditário, mas o que tem dentro dessa carga genética? É a informação vivida. O que os pais emitem para os filhos, o que eles levam para os filhos nas próximas gerações, o que eles deixam de informação. E isso é uma questão interessante. Quando a família ela vai tendo o mesmo... Perdão, é o cachorro que está passando aqui. Quando a família vai tendo essa problemática em comum, nós vemos um karma evidenciado. Por trás desse karma existe um sentido contrário do divino. Então nós temos uma família que está passando por um problema. Claro que à medida que nós vamos estudando essa concepção energética, nós vamos entendendo o que uma doença significa, ou um problema mental. Então quando nós identificamos a problemática e conseguimos trabalhar nessa questão de ter consciência do porquê isso acontece, nós conseguimos transmutar o problema. Então veja que esse complexo de problemas gerando doenças e discussões e conflitos dentro de casa são como karmas, são questões que compõem um karma. Quando há uma maturação da consciência para tentar entender o que está acontecendo e há essa clareza, veja que a clareza é uma questão que remete à centelha. Então é a centelha que ilumina o ego para mostrar essa questão eterna. Por que está acontecendo? E uma vez que o ego consegue vislumbrar essa questão clara do motivo, nós conseguimos transmutar de fato o que está acontecendo. Então nós paramos de ir contra o todo, passamos a fluir junto com ele, a ser um fator de soma, ao invés de uma subtração. E nessa questão que nós nos tornamos o Dharma. Nós recebemos o Dharma, porque nós servimos a criação. Então veja que há muitas questões sutis que para nós é um pouco complicado. Porque muitas vezes, falando pelos filmes, nós vemos essa questão de como que nós nos submetermos à ideia de outra pessoa passa
uma perspectiva meio de inferioridade. Então nós estamos em um momento histórico que para a gente conseguir ter essa clareza, nós temos que ter um esforço dobrado. Bom, esse foi um vídeo só para explicar brevemente sobre essas questões. Esperamos que tenha te ajudado. Até a próxima. Ô meu pai. Gente, olha, falar pra vocês a verdade. Eu vim aqui, né, longe, pra evitar barulho. É inacreditável. Ah, eu tô gravando. Eu realmente tô gravando. Eu realmente tô gravando, Aaron. Eu estou gravando, Aaron. Vai andar pra lá. Ele está fedendo. Então nós entendemos que a questão de certo ou errado é subjetiva. Vai pra lá!